Se você trata só sua digestão, mas você continua inchada, ansiosa e com os hormônios totalmente desregulados, o problema pode ser que você ainda não entendeu que seu intestino vai muito além do que só um processo digestivo. Porque ele não vai cuidar somente do que você come, mas sim da relação com os seus hormônios, com a sua mente, com a sua imunidade e até mesmo seu comportamento. E hoje eu vou te explicar quais são os eixos que o seu intestino influencia e como que ignorar isso pode deixar o seu corpo em sinal de alerta. Quando falamos da visão mínima do intestino, então a visão básica é que o intestino é feito somente para digerir e excretar. Mas na verdade, a digestão, todo esse processo de excreção e etc, tem a ver com só a superfície do seu intestino, porque na verdade ele é um órgão neuroendócrino, é um órgão imunológico e também um órgão de comunicação. Logo, quando o seu intestino inflama, todo o seu corpo ele vai sofrer como consequência. E esses eixos, então, são como linhas de comunicação, então fios de telefone que ligam o seu intestino a outros sistemas do corpo. Logo, se a mensagem que tem no seu intestino é de inflamação ou um sinal de alerta, todos os outros sistemas vão se ajustar para corresponder a esse funcionamento. Então, todo mundo trabalhar para basicamente sobreviver. Então, o primeiro eixo que a gente tem, o mais importante, é o eixo intestino-cérebro. Essa é a linha de comunicação onde você vai ter a produção dos neurotransmissores, vai ter uma comunicação bidirecional, ou seja, o que acontece no seu intestino influencia no seu cérebro e o que acontece no seu cérebro influencia no seu intestino. Por isso que muitas vezes, quando você tá ansiosa, você sente que você fica com dor de barriga, ou quando está muito estressada, pode ter uma diarreia, pode ter uma constipação. Então, por conta dessa comunicação bidirecional, tudo que acontece em um reflete no outro. Assim como quando você tá constipada, você tem o famoso termo que é estar enfesada. Então, aquela sensação que você fica mal mesmo, porque você realmente não foi no banheiro. Então, é por conta disso. E o outro ponto, a inflamação vai ser um sinal de alerta, tanto uma inflamação cerebral quanto uma inflamação no seu intestino, que é o que a gente vai falar um pouco mais depois. E aí, pensando nessa comunicação, quando você sente a ansiedade, pode vir do seu intestino. Quando a gente pensa então nesse intestino que ele tá aberto, ele tá permeável, todas as toxinas que você consome vão passar mais facilmente para sua corrente e vão chegar ao seu cérebro. E aí isso vai mandar uma mensagem de uma inflamação. E toda inflamação é vista como algo agressivo. Logo, você pode piorar uma ansiedade, sendo de um consumo alto em ultraprocessados, em açúcares, em alimentos que vão ter uma alta combinação de carboidrato com gordura. Tudo isso faça com que você favoreça o seu quadro de ansiedade. Segundo fator aqui também é a dificuldade de relaxar, pensando nessa mesma lógica. Quando você tem muitos estímulos chegando pelo seu intestino, o seu cérebro ele não vai relaxar. E aí ele não relaxa, você sente essa dificuldade. Assim como o pensamento acelerado, que a gente falou em outro vídeo, que eu vou deixar no cards aqui. E também a compulsão alimentar. Logo, todas essas inflamações que você recebe ali como mensagem pelo seu intestino vai influenciar diretamente no seu cérebro. Segundo eixo é o eixo do seu intestino com a produção hormonal. Quando a gente pensa nesse eixo aqui, não necessariamente o seu intestino vai produzir uma boa parte de hormônios, mas ele é responsável pela reciclagem dos seus hormônios. Logo, aquele hormônio que já foi utilizado ou que está no nível muito alto que seu corpo deveria excretar, é o seu intestino que vai fazer isso. Então, ele tem que pegar aquela molécula e jogar fora quando não precisa mais. Logo, quando o seu intestino está inflamado, ele não faz muito bem essa reciclagem. Ele acumula essa produção hormonal e joga de novo para sua corrente. Logo, aquele hormônio que não era para estar mais no seu corpo, ele continua sendo reabsorvido e reabsorvido de monte. Isso acontece, por exemplo, com o estrogênio. Quando você tem um quadro de constipação, onde você não consegue favorecer o seu trânsito intestinal, você tem uma reabsorção de estrogênio. E esse estrogênio que é reabsorvido na sua corrente e vai ser de novo metabolizado por todos os órgãos que utiliza,
vai piorar a sua TPM, vai piorar a sua SOP, vai piorar o seu inchaço. Então, todos esses hormônios que não são devidamente metabolizados no seu intestino, ele vai ser um problema quando ele tá em excesso na sua corrente. E aqui, então, a gente tem o inchaço, que vai ser clássico, o impacto no seu ciclo menstrual, então é aquele ciclo irregular, ou que você tem uma menstruação muito intensa, ou que você tem um mês da menstruação, mas fica 3 meses sem. Então, tudo isso tem a ver com essa reabsorção de hormônios que não era para estar acontecendo. Terceiro eixo é a ligação do seu intestino com a sua imunidade. A microbiota que habita no seu intestino, então as bactérias, fungos e etc., que estão ali numa quantidade adequada no seu intestino, eles também são responsáveis por favorecer sua imunidade. Pensando na barreira, então por ter essa barreira que vai fazer com que as coisas fiquem aonde elas devem ficar e não passam para sua corrente, gerando uma inflamação. 2, algumas bactérias elas produzem literalmente metabólitos que fazem com que as suas células da imunidade, então suas células ali brancas, tenham maior resistência, então que elas consigam trabalhar melhor. Logo, quando você não tem esse intestino funcionando muito bem, sua imunidade também não vai ser muito boa. Então esse eixo é importantíssimo para que você não fique com a imunidade muito baixa, ou que para que você também não fique suscetível a qualquer contaminação de vírus, bactérias e etc. E é aí então que vem o seu cansaço constante, vem sua baixa energia e aquelas dores que vão se espalhando pelo seu corpo e às vezes você nem sabe de onde está vindo. O quarto eixo então é o seu intestino com o seu metabolismo. Quando a gente fala do seu metabolismo, quando o intestino ele está inflamado, essa inflamação ela vai alterar o uso da sua energia. Logo, a energia que você produz ela não vai ser 100% utilizada para a produção do seu metabolismo funcionar perfeitamente. Então, essa energia também vai se dissipar para tentar combater aquela inflamação. Porque lembra que qualquer inflamação que seja, o seu corpo vai ver como uma agressão a ele e vai tentar combater aquela agressão. Além do ponto que, quando não está tudo funcionando muito bem por conta dessa inflamação, o seu corpo, ao invés de gastar energia, ele vai poupar energia. Então, ele vai trabalhar como se fosse no modo economia do seu celular. Então, ele vai começar a reduzir o seu metabolismo, vai aparecer essa dificuldade para emagrecer que você sente e aquela sensação de um corpo travado que não responde a nada, porque o seu metabolismo ele não está funcionando como ele deveria, porque o seu corpo está em sinal de alerta. E o quinto eixo, mas o menos falado de todos, é a relação do seu intestino com o seu comportamento. Quando a gente pensa, então, nessa inflamação, ela começa a mudar toda a sua decisão, toda a sua tomada de decisão. Porque quando você tem essa inflamação indo para o seu cérebro, os seus neurotransmissores são produzidos de uma forma diferente de como eles deveriam ser produzidos. Logo, as suas tomadas de decisão vão ser completamente diferentes do que se tivesse tudo funcionando perfeitamente bem. É aqui onde o seu paladar vai estar muito mais suscetível para alimentos mais doces ou alimentos mais gordurosos, porque além da questão que mudou o seu paladar, mudou a sua tomada de decisão, você também não tem a sinalização tão boa dos hormônios da saciedade. Então, quando você não tem essa saciedade sendo sinalizada facilmente, você demora para se sentir satisfeito. E aí você come muitas vezes mais aquilo que você nem deveria estar comendo, vamos dizer assim. E outro fato que o seu corpo ele vai buscar por um conforto rápido. E aqui ele vai procurar uma dopamina mais barata, uma dopamina que vem através da comida. E muitas vezes de comidas mais gordurosas e ricas em açúcar. E aí, pensando em outros eixos que também o seu intestino ele vai influenciar, é, por exemplo, com a sua pele. Então, o intestino que ele não funciona muito bem, ele também acaba aparecendo na sua pele. Então, rosácea, dermatite, pele muito sensível, acne, também tem a ver com a sua saúde do seu intestino. Pela mesma lógica da permeabilidade. Então, já que o seu intestino está perfurado, passa toxinas que vão aparecer na sua pele também. Por isso que tratar o seu intestino não é somente mudar o que você come. Tem a ver com mudar o estado que o seu corpo vive, recuperar a integridade do seu intestino, fazer com que ele fique realmente fechadinho e trabalhando como ele deveria trabalhar, ter uma microbiota saudável para que tudo coopere ao favor. Então, fazer com que o seu metabolismo funcione,
o seu comportamento alimentar seja como deveria ser, seus hormônios sejam realmente muito bem reciclados, o seu cérebro não receba sinais de inflamação e a sua pele também não sofra como uma consequência. Então, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais as funções do seu intestino, comenta aqui embaixo e também se inscreve no canal para aprender um pouco mais sobre como recuperar seu intestino. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.